Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para a gente falar de regularização de imóveis, primeira coisa a gente precisa saber o quê? O que é um imóvel, certo? E é disso que eu vou falar hoje. Definição do que é um imóvel. Vem comigo aí! Bom, então vamos lá. Quando se fala em imóvel, o que vem na sua mente? O que você pensa? Eu pergunto isso porque quando eu comecei a trabalhar com imóveis, enfim, pensei, né, nessa uma época eu ia fazer curso de corretora de imóveis, enfim, e não gostei da área, acabei dando, enfim, dando sequência em outra área que me levou a técnico em edificações. Bom, mas o conceito que eu tinha de imóveis era meramente, tudo era imóvel, é a casa, né? É o prédio, no caso daí é outra coisa, hein? Prédio, o que é um prédio? Prédio, porque era um edifício grande, uma edificação bem grande, eu pensava em multifamiliares, certo? Mas é isso, mas não é isso. Quando nós falamos em imóveis, a primeira coisa que deve vir na nossa cabeça é solo. Solo, isso mesmo, solo, terreno, né? Isso é o que é, na sua essência, um imóvel. Por quê? O que o Código Civil fala? O Código Civil fala que imóvel é o solo e tudo que ali tiver sido incorporado. Tudo que você incorporar no solo é imóvel. Então, primeira coisa é o solo e depois a edificação é secundária. A árvore plantada é imóvel? É imóvel. Claro que daí quando você planta uma árvore com o objetivo dela ser cortada, daí é um bem móvel por equiparação, mas daí é outra história, tá? Tem algumas outras características, tá? Não vou abordar tudo com profundidade, porque não tem tanto tempo assim a princípio, tá? Mas quando nós falamos em solo, né, é imóvel e tudo que incorpora se torna imóvel. Por exemplo, a casa, seja uma casinha, seja uma casona, seja um edifício unifamiliar, multifamiliar, qualquer coisa, uma casinha de cachorro se torna ali um imóvel, certo? Agora, daí, fala assim, Robson, mas por que eu preciso saber onde que eu vou aplicar isso? Exemplo básico. Você vai emitir um laudo, daí você precisa saber definir o que é o imóvel. Ah, mas imóvel, põe lá que é imóvel, põe lá que a edificação, eu não vou nem falar que é imóvel. Mas imagina só, você tem uma situação que você vai dar um laudo e chega lá e a casa encontra-se destelhada e as telhas estão tudo amontoado num canto lá que o proprietário, seja lá quem for, destelhou a casa para trocar estrutura de madeira e deu cupim, enfim, precisa trocar, mas as telhas estão lá bonitinhas, estão tudo certinhas, não tem nenhum defeito, então elas ainda são úteis para repor. O que ele vai fazer? Ele vai refazer a estrutura de madeira e vai pôr essas telhas novamente, vai repor essas telhas. Dessa forma, as telhas têm uma certa característica. Legal? Agora, se você chegar lá, está amontoado, mesmo jeito, só que a intenção da pessoa, do proprietário, enfim, é de descartar essas telhas. Daí ela já tem outra característica. É a mesma telha, mas depende do ânimos, depende da intenção, depende da vontade da pessoa para com aquela telha, certo? Se a telha for se o ânimo, se a intenção for ser reempregada, ser recolocada na casa, ela ainda continua, mesmo ela fora, ela ainda continua sendo um bem imóvel. Agora, se a telha for o objetivo ali, o ânimos for, o ânimos não é o ânimos da telha, né? O ânimos do proprietário. Se a intenção dele é descartar a telha, ela se torna um bem
móvel, certo? Tá, Robson, mas daí? Daí que você for fazer um laudo, você vai ter que dizer quais são os bens imóveis que tem ali. Você vai fazer uma avaliação. Você vai avaliar, uma coisa é você avaliar a telha como bem móvel e outra como imóvel, mesmo porque tem que saber, vai ser descartado, não vai, certo? Então, assim, a pia, o que é a pia? É um bem móvel, um bem imóvel, ela tem que ficar no imóvel, não tem que ficar no imóvel, os armários embutidos tem que ficar no imóvel, não tem que ficar no imóvel, daí tem uma questão de locação e você precisa fazer um laudo, ou estou falando de laudo, mas entre outras coisas, alguém vai te consultar. E aí, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho lá um inquilino e ele quer sair, mas ele está tirando tudo, a pia, tirando os armários embutidos, e aí que eu faço? Porque se você tiver se o bem ali for móvel, é uma ação que você tem que ter, se for imóvel é outra ação. Claro que na ação você vai estar assistido, ou você vai estar assistindo, dando assistência para um advogado, obviamente, mas você tem que entender, senão o advogado vai conversar com você e você não vai entender nada. Então você precisa entender isso, entendam um pouco de direito imobiliário, é essencial para não ficar boiando lá. Eu vejo que é muito difícil, às vezes, os advogados conversarem com os técnicos, né? Técnico que eu digo, engenheiro, arquiteto, técnico, de fato. É difícil porque um tem um conceito técnico, o outro tem outro conceito técnico e eles não conseguem conversar. É difícil, viu? É bem difícil. Então vocês precisam ir um pouco além. Não esperem que o advogado vá se inteirar do assunto técnico para conseguir conversar com você. Pode ser, tem advogados aí, eu entendo que deveriam entender um pouquinho, mas a questão faça isso você. Entenda um pouquinho de lei, que isso vai ajudar muito na sua profissão. Bom, vamos lá. Então, entenderam o que é imóvel? Tá. Daí, tem até um conceito que o Código Civil traz também, que é conceito de prédio. Prédio, parece, prédio para mim era edifício, era muito, penso ainda multifamiliar, lá 20 andar e tal. Isso para mim era prédio. Na verdade, prédio é sinônimo de imóvel. O Código Civil nos traz o conceito de prédio. Daí tem dois tipos de prédio, interessante. Prédio urbano e prédio rústico. Não sei se vocês já viram, né? Aquela pessoa do campo é uma pessoa rústica. Eu sou uma pessoa rústica. Eu sou do campo aqui, a interior, mas eu sempre cresci em sítios, chácaras, então minha essência é uma pessoa rústica. Mas o que é um rústico? É uma pessoa do campo, tá? Rural e não tem nada pejorativo, tá? Então temos os imóveis, os prédios urbanos, que fazem parte do município, mas na questão da cidade, ali que está urbanizado, e tem os prédios rústicos, que são os prédios rurais, os imóveis rurais. Então não se surpreendam se vocês ouvirem esse termo e acharem um pouco estranho, mas entendam que é sinônimo de imóvel. Legal? É isso. É uma coisa que nós não aprendemos no curso técnico, infelizmente, devido ao tempo, né? Só que faz parte da nossa vida profissional. É importante que nós tenhamos esse termo bem definido na nossa cabeça e isso vai nos ajudar. Às vezes é um detalhezinho, mas que ajuda muito em determinadas situações, mesmo porque para a gente conseguir conversar com outros profissionais. Legal? Por hoje é isso. Muito obrigado pela presença, valeu, tchau, fui!